Olá, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que esta palavra fortaleça em você o desejo de deixar um legado espiritual para as próximas gerações. Hoje, em nosso devocional diário, meditaremos sobre o legado espiritual de Isaac. Em uma época em que muitos se preocupam apenas com heranças materiais, a palavra de Deus, ela nos ensina a maior herança que alguém pode deixar, que é a fé, a comunhão com Deus e o testemunho de uma vida piedosa. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te louvamos por mais esse dia e pela riqueza da tua palavra. Obrigado pelos exemplos de fé deixados pelos patriarcas e pelo legado espiritual que atravessou as gerações. Fala conosco agora e ajuda-nos a viver de maneira que a nossa vida glorifique o teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos irmãos, o texto base para a nossa meditação de hoje está em Gênesis capítulo 24, versículos 12, 13 e 14. Diz assim: E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me, peço-te, hoje bom encontro, e faze-me beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber a teus camelos, esta seja a que designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que fizeste beneficência ao meu Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. Queridos irmãos, esta é uma passagem, a meu ver, extraordinária. Aqui nós encontramos o servo de Abraão buscando uma esposa para Isaque. Antes de tomar qualquer decisão, ele ora. Antes de agir, ele busca a direção de Deus. Isso nos mostra que a família de Abraão havia deixado um legado espiritual. A fé de Abraão influenciou a sua casa. A sua confiança em Deus alcançou as próximas gerações. Isaac cresceu em um ambiente onde Deus ocupava o centro da vida. Provérbios 22:6 diz assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. A maior herança, meus queridos irmãos, prestem atenção nisso, não é ouro, não são as propriedades, não são os bens materiais. A maior herança é ensinar alguém a andar com Deus. Abraão deixou riquezas para Isaque, mas deixou algo muito maior, um relacionamento com o Senhor. E Isaque aprendeu isso. Aprendeu a confiar, aprendeu a esperar, aprendeu a buscar a direção de Deus. Hoje vivemos em uma geração muito preocupada em deixar conforto material para os filhos, mas às vezes nós negligenciamos a herança espiritual. Podemos deixar casa, podemos deixar dinheiro, podemos deixar bens, mas se não ensinarmos a fé, estaremos deixando incompleta a maior herança. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos. Queridos irmãos,
A fé ela deve ser transmitida. A palavra ela deve ser ensinada. O testemunho ele deve ser vivido. Isso nos lembra que nossos filhos, netos e aqueles que convivem conosco, eles observam a nossa vida. Eles aprendem não apenas pelo que nós falamos, mas principalmente pelo que fazemos. Abraão, ele ensinou Isaque a confiar em Deus. E agora vemos um casamento sendo conduzido em oração. Veja, isso é uma coisa maravilhosa. O servo de Abraão orando, meus irmãos, buscando a direção divina. E Deus, ele responde. Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. Uma família forte precisa ser construída sob a presença de Deus. Um lar sem oração se torna vulnerável. Uma família sem a palavra, sem a Bíblia, ela perde a sua direção. Mas quando Deus ocupa o centro da casa, o legado ele atravessa gerações. Talvez você pense que a sua influência seja pequena. Talvez ache que os seus filhos não prestam atenção. Talvez ache que as suas orações não estão produzindo frutos. Mas, irmãos, presta atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Deus trabalha através dos anos. Abraão não viu todas as consequências de sua fé, mas Isaque colheu, Jacó colheu, as gerações futuras colheram. Salmo 145:4 diz assim: uma geração louvará as tuas obras, a outra geração. É um legado extraordinário. O próprio Isaque também deixou um testemunho de fé. Ele aprendeu a cavar poços, aprendeu a perseverar, aprendeu a confiar nas promessas de Deus. Gênesis 26:24 diz assim: não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei. O Deus de Abraão tornou-se também o Deus de Isaque, porque a fé verdadeira alcança a próxima geração. Talvez hoje Deus esteja falando ao seu coração sobre o legado que você está construindo. O que os seus filhos estão vendo? O que a sua família está aprendendo? Que lembranças espirituais você está deixando? Talvez você não possua grandes riquezas, mas pode deixar o exemplo da oração, da fidelidade, da perseverança, do amor pela palavra, da dedicação à obra de Deus. Josué 24:15 diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja que declaração poderosa temos aqui. Hoje Deus continua procurando homens e mulheres que construam um legado espiritual, porque os bens passam, as riquezas ficam, mas a fé transmitida permanece. O legado de Isaque nos ensina que uma vida vivida na presença de Deus pode influenciar muitas gerações. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo exemplo de Abraão e de Isaque. Ajuda-nos a construir um legado espiritual em nossa família e em nossa geração. Que nossas palavras, atitudes e testemunhos apontem as pessoas para o caminho do Senhor. Ensina-nos a viver de maneira que a nossa fé alcance aqueles que virão depois de nós. É a nossa oração, é o nosso clamor, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade permaneça em seu coração. A maior herança que podemos deixar às próximas gerações é uma vida de fé e comunhão com o nosso Deus. Ore, permaneça, transmita a fé.
Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim nos permitir.